Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 7 de agosto nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 19 ao capítulo 21, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar no capítulo 19 uma mensagem a respeito do Egito. Ontem nós falamos, a última mensagem foi para a Etiópia. A Etiópia ali, incluía Somália, Sudão, as áreas da África Ocidental e da África Oriental. E eu não mencionei ontem, a Etiópia, elas são os descendentes de Cuxi, filho de Cã, que era filho de Noé, Então é bom sempre a gente buscar, essas descendências para a gente identificar aonde iniciou cada uma dessas nações. E aí o capítulo 19 recebia a mensagem a respeito do Egito. Veja, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios derrete de medo. Farei os egípcios lutar contra o próprio egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. O egípcio se desaparecerão e eu confundirei os seus planos. Pedirão sabedoria aos seus ídolos e invocarão espíritos, consultarão médios, praticante do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel, um rei feroz os governará, declara o Deus soberano, o Senhor dos exércitos, Então nós vamos ver que aqui o capítulo 19, essas advertências vêm contra os inimigos estes de Israel e de Judá, E nós vimos claramente nesses primeiros versículos a idolatria, a influência da idolatria muito forte ali sobre o Egito, Encantadores, feiticeiros, espíritos, que pervertiam os costumes do povo de Deus quando eles se misturavam, com as outras nações. E aí nós vamos ver que no 19:3 ele vai falar sobre o abalo aonde? Na religião egípcia. E no capítulo 5 ele vai falar do abalo aonde? Na economia. Isso mesmo, as águas do Nilo deixarão de inundar os campos. Nós vimos que o Egito esperava ansiosamente essa época do ano, a época da inundação das margens do Nilo, onde era feita toda a parte da agricultura, das plantações, eles dependiam ali do Nilo, O Nilo era um rio sagrado ali no Egito. Então, nós vamos ver que as águas deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido. Então haveria um grande abalo à economia do Egito. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão. Então não era só a agricultura, a pesca também ficaria afetada. Os que lançam anzóis no Nilo gemerão e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões, Então, não era apenas uma área da economia afetada, era todo um conjunto. Ficarão todos desesperados, trabalhadores se encherão de tristeza, são como todos os oficiais de Zoá. Os seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim contarão vantagem ao faraó? Ousarão gabar-se da sabedoria dos seus antepassados? Onde estão os seus grandes conselheiros, faraó?
Quem lhes informa o plano de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito? Os oficiais de Zoá são tolos, os oficiais Mênfis foram enganados, as autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo que dizem, fazem do Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Não há nada no Egito que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos da cabeça à cauda, né? Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres, eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. Simples menção, a terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou os seus planos contra eles. E por mais que a história tenha se passado, ainda se lembra da época de Moisés, né? Quão poderoso era o Senhor dos Exércitos. O Egito tinha experimentado, né, na pele a fúria do Deus dos Exércitos. E aí nós vamos ver que naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito. Aí um monumento ao Senhor em sua fronteira será um sinal de testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa dos seus opressores, ele enviará um Salvador e lutará contra ele e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhes apresentarão sacrifícios e oferta. Farão até voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará a cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor e ele ouvirá sua súplica e lhe dará cura. Naquele dia o egípcio e a Assíria serão ligados por uma estrada. O Egito e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. Olha que extraordinário, né? Então, nós vamos ver que essa visão aqui, ela ocorreu na morte de Acaz, né? E Ezequias vai iniciar o reinado no lugar de Acaz. Mensagem a respeito do Egito e da Etiópia, no capítulo 20, que é um capítulo menor, né? Você está observando que o livro de Isaías, ele tem grandes capítulos, mas alguns são pequenininhos, como o capítulo 20, né? Que tem apenas 6 versículos, e ele diz assim: no ano em que Sagom, rei da Assíria, enviou o comandante em chefe para conquistar a terra de Asdote, na Filistia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano do saco que você está vestido e as sandálias que está calçando. E Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Gente, eu fico imaginando como era que os profetas processavam esses pedidos de Deus a eles, né, para que eles fossem a própria profecia personalizada ao povo. É assim que acontecia, não é? E a gente vê aqui quão fiel eram esses profetas à voz do Senhor. É um ensino para mim e para você nos dias de hoje. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos. Não foi um dia não, gente. Foi 3 anos. Olha aqui, como sinal de advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os antíopes. E ele diz: tanto o jovem como o
velho. Ele os fará andar nu e descalço, com nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e gabavam-se dos seus aliados do Egito, e dirão: se isso aconteceu com aqueles que era a nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeria do rei da Síria. E aí vem a mensagem a respeito da Babilônia, mais uma vez no capítulo 21. Recebi a mensagem acerca da Babilônia no deserto junto ao mar. Desastre se aproxima, vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Tenho uma visão assustadora. Vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam, elamitas e medos, ataquem e cerquem as cidades, porém fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no meu estômago, sou tomado de dores agudas, como dores das mulheres em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e o meu coração dispara. Sabe o que ele diz mais no versículo 6? Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em voz alta o que vê. Deve ficar atento aos carros de guerra, puxados por pares de cavalo e cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia e todas as noites permaneço no meu posto. Agora veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados ao chão. E aí vem a mensagem a Edom, né? Estamos falando dos edomitas, descendentes ali de Esaú. Alguém de Edom grita para mim: guarda, quanta falta para o amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. E aí vem a mensagem à Arábia. Recebi a mensagem acerca da Arábia. As caravanas de Dedã: esconda-se no bosque da Arábia. Os habitantes de Temá: tragam água para essa gente sedenta, alimentos para esses refugiados exaustos. Fugiram à espada, da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse: dentro de um ano, contado cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns dos seus arqueiros valentes sobreviverão. Alguns dos seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, assim o falei. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa esperança. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.